nesse vídeo nós vamos fazer alguns exercícios sobre ondas sonoras para encerrar esse capítulo. Nós vamos fazer os exercícios da apostila número 2, módulo 11, página 27. Então vamos começar pelo número 1. No exercício número 1, a gente tem algumas afirmações e a gente vai ter que ver qual está correta, qual está errada. Então vamos começar essa análise. A primeira afirmação fala que todo som alto tem grande intensidade. A intensidade do som está relacionada com a quantidade de energia. Energia está relacionada com a amplitude da onda. Portanto, a intensidade vai estar relacionada com a amplitude. A altura do som não vai estar relacionada com a intensidade. A altura está relacionada com a frequência. Quanto mais alto é o som, maior é sua frequência, mais agudo será esse som. E quanto mais baixo esse som, menor é a frequência, mais grave será esse som. Então a primeira aqui está errada. Todo som alto tem grande frequência, não intensidade. Afirmação número 2. Sons baixos são aqueles que têm pequena intensidade. Mais uma vez, a altura não tem a ver com intensidade, tem a ver com frequência. Então, sons baixos são aqueles que têm pequena frequência. Então, também está errada. Afirmação número 3. Quanto maior a frequência de um som, mais alto ele é. Correto, ó. Mais alto, a altura do som está relacionada com a frequência. Quanto mais alto, maior é a frequência, mais agudo esse som será. Então, essa daqui está certa. A última afirmação, a diferença entre o som mais ou menos intenso está na frequência. Ó, mais uma vez, intensidade e frequência não tem nada a ver. Um som mais ou menos intenso está na amplitude. Então, essa daqui também está errada. Portanto, só a número 3 está correta. A opção que a gente deve marcar na número 1 é a letra D, de dado. Vamos olhar agora o exercício número 2. O exercício número 2 é sobre eco, o fenômeno da reflexão de uma onda. Vamos lembrar que o eco ele vai acontecer quando uma onda sonora ela for refletida e ao voltar, o intervalo de tempo que vai ocorrer até a pessoa escutar aquele som for suficiente para causar uma diferença. Então, você escuta aquele som sendo repetido, você escuta o eco. Vamos calcular a distância que o obstáculo está da pessoa ao levar 5 segundos para essa pessoa ouvir o eco do som que ela emitiu, considerando que a velocidade do som é mais ou menos 340 metros por segundo, em média, né? E a distância é o que a gente quer determinar. Então, a gente tem o seguinte, uma pessoa vai emitir um som, então vai emitir aqui uma onda sonora. Essa onda, ela vai encontrar um obstáculo, então ela vai se propagar. Ao encontrar esse obstáculo, ela vai voltar, ela vai ser refletida. Ela estava se propagando em um sentido, ao ser refletida, voltou no sentido contrário. Vai levar 5 segundos para ela ir e voltar. E eu quero saber essa distância aqui, ó. Eu quero saber a distância do obstáculo até a pessoa que vai escutar. A onda vai e volta para a pessoa escutar. Ela emite o som, ela é refletida, volta para o ouvido e a pessoa escuta. Então, ela vai fazer 2 vezes esse caminho aqui. Ela vai, depois vai ter que voltar. Então, esse ΔS vai ser igual a 2 para que aconteça o eco. Para a gente calcular a distância, a velocidade média do som é 340 metros por segundo, então a gente vai usar a equação da velocidade média, ΔS sobre ΔT. A velocidade do som no ar
em média, 340 metros por segundo. Essa distância vai ser 2 vezes esse ΔS, porque a onda, ao ser refletida, ela vai, encontra o obstáculo, bate e volta, reflete e volta para o ouvido dessa pessoa. Então, é 2 vezes a distância sobre o tempo, 5 segundos. Vamos resolver isso aqui, ó. O ΔS vai ser, o 5 está dividindo, vai passar multiplicando, então vai ser 5 vezes 340 sobre 2. Olha, ele está aqui multiplicando, passa dividindo. 5 vezes 340 é igual a 1.700 sobre 2. Dividindo aqui por 2 vai dar 850 metros. Então, esse obstáculo vai estar a uma distância de 850 metros dessa pessoa. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 3. No exercício número 3, a gente tem que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. E seu comprimento de onda é de 0,340 metros. Se essa onda passa para o meio 2, um meio diferente, qual vai ser a frequência e o comprimento de onda dessa onda sonora? Se a velocidade dela passa a ser 2.000 metros por segundo. Então, a gente tem uma onda sendo refratada, passando de um meio para outro e continuando sua propagação. Sua velocidade vai aumentar. Quando a gente tem uma onda sendo refratada, quando uma onda que vinha se propagando no meio 1 consegue atravessar e continuar se propagando no meio 2, o que a gente vai ter? A frequência não vai mudar. Então, a frequência no meio 1 vai ser igual à frequência no meio 2. O que muda é o comprimento de onda e a velocidade. Então, para a gente determinar a frequência, se a gente determina a frequência de propagação no meio 1, a gente também vai saber no meio 2, porque elas vão ser iguais. Vamos fazer isso então, ó. Lembrando que velocidade de propagação de uma onda é o seu comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade de propagação no meio 1 foi 340 metros por segundo, igual ao comprimento de onda, 0,340, vezes essa frequência que a gente quer descobrir. Se a gente quer descobrir a frequência, esse valor que está multiplicando passa dividindo. Então, a frequência no meio 1 vai ser 340 dividido por 0,340. Fazendo essa divisão, a gente vai encontrar uma frequência de 1000 Hz, unidade de frequência. Se a gente encontrou o valor da frequência 1, eu falei que ela não muda. Se a onda muda de meio de propagação, F1 é igual a F2, que é igual a 1000 Hz. Descobrimos, então, a primeira coisa que o exercício pede, a frequência. Vamos determinar agora o comprimento de onda do meio 2. Para determinar o comprimento de onda, a gente vai usar a mesma equação. A gente sabe a velocidade do meio 2, passou a ser 2.000 metros por segundo, e a frequência do meio 2 a gente acabou de descobrir. Falta descobrir o comprimento de onda. Então vamos lá. Velocidade do meio 2 vai ser o comprimento de onda do meio 2 vezes a frequência 2. Velocidade, 2.000 metros por segundo. Comprimento de onda é o que a gente quer. Frequência, a gente viu que é 1000 Hz. Para descobrir o comprimento de onda, esse 1000 que está aqui multiplicando passa dividindo. Então, vai ser 2.000 dividido por 1000. O comprimento de onda vai ser igual a 2 metros. Olha só o que a gente encontrou. Quando a velocidade aumenta, com a diferença do meio de propagação, a gente tem o comprimento de onda também aumentando. Antes ele era 0,340 metros, aumentou para 2 metros. E a velocidade, que inicialmente era de 340 metros por segundo, ao mudar de meio passou a ser 2.000 metros por segundo. O que não muda é a frequência de propagação da onda. O que vai mudar só, então, é comprimento de onda
e velocidade. Vamos ver o exercício número 4. No exercício número 4, a gente tem uma questão de verdadeiro ou falso. A gente vai ter que analisar afirmações sobre os fenômenos de polarização, difração, refração. Então vamos começar. Na letra A, a gente tem uma afirmação que fala o seguinte, que o fenômeno da refração só vai ocorrer quando uma onda luminosa mudar de um meio para outro e ocorrer mudança de direção na sua propagação. Essa afirmação é falsa. Não é necessário haver mudança de direção, mas desde que a onda passe de um meio para outro, vai ocorrer a refração. Aqui, ó. Mesmo que não haja mudança de direção, se ela conseguir passar de um meio 1 para um meio material 2, ocorre o fenômeno de refração. A letra B fala que o fenômeno da difração vai ocorrer quando uma onda, ao passar por um prisma, for dispersa, né? A gente observar a decomposição das frequências da onda, das cores, né, que representam cada frequência. É falso. O fenômeno da difração está ligado à capacidade de uma onda de desviar de um obstáculo e continuar se propagando. Então, letra B, falsa. A letra C fala que a polarização só vai ocorrer com ondas transversais, que se propagam na direção transversal, ou seja, o pulso é produzido em uma direção e a propagação é em outra perpendicular. Então, sim, verdadeiro, a polarização só vai ocorrer em ondas transversais, mecânicas ou eletromagnéticas, mas desde que a direção de propagação seja transversal. E para encerrar o vídeo, a letra D fala que quando a frequência natural de um corpo se iguala à frequência emitida pelo som, ocorre o fenômeno da ressonância. Tá certo? O fenômeno da ressonância é exatamente isso. Quando a frequência natural de um objeto se iguala com a frequência do som emitido, ocorre o fenômeno da ressonância. A amplitude, né, de vibração dessa onda vai aumentando e pode ocorrer até a ruptura do corpo. É o que a gente viu, por exemplo, no vídeo, onde o cantor canta com a mesma frequência de vibração de uma taça de cristal, até que essa taça se rompe. Então, com isso, a gente encerra esse vídeo.